Atenção para o top de 5 segundos. Olá, estamos começando mais um programa Seu na Ecologia. O assunto a ser tratado hoje será a borracha. Iremos falar um pouco sobre a questão dos marcos históricos, propriedades, características, tipos de borracha e problemas ambientais. Durante muito tempo, uma das atividades econômicas mais importantes do nosso país foi a produção de latas. Dessa produção, eram cerca de aproximadamente 100 mil trabalhadores. Esses trabalhadores fugiam da seca de 1872 e vinham aos seringais como alternativa de sobrevivência. Vejamos agora um pouco da cronologia histórica da borracha. Em 1525, a borracha já era conhecida pelos índios, isto muito antes do descobrimento da América. Só para se ter uma ideia, houve um padre que diz ter visto os índios jogando um tipo de futebol, entretanto um pouco brutal, nada comparado com uma partida clássica entre o Vasco e o Flamengo. O capitão do time, ao perder, também perdia a cabeça. Já em 1735, Charles faz seu primeiro estudo científico sobre a borracha. Em 1820, o industrial inglês Nadir fabricou os primeiros fios de borracha e começou a utilizá-los como acessórios de vestuários. Por essa razão, começou na época a febre da borracha. Já em 1823, Charles Mackintosh produziu um material aceitável para vestimentas, que foi conhecido como material impermeável. Em 1939, Charles Goodyear descobriu acidentalmente o processo de vulcanização. Em 1846, Robert William Thomson inventa o pneumático, mas logo abandona em favor de tiras de borracha maciça colocadas em torno das rodas. Em 1876, Henry Wickham, botânico inglês conhecido por ser o autor do contrabando de cerca de 70 mil sementes de seringueiras na região de Santarém, no Pará. As sementes foram encaminhadas ao Royal Botanic Gardens, em Londres, e após selecionadas geneticamente, enviadas para plantações no Malásia. Esse é um dos mais conhecidos e ilustrativos casos de biopirataria de espécies amazônicas. O mais interessante é que, ao chegar no seu país, é recebido pela rainha e ainda recebe um título de nobreza. Em 1888, o veterinário escocês John Dunlop adaptou pneus ao triciclo de seu filho, que nada mais era do que um tubo cheio de ar atado por um aro cheio de fibras, e fez tanto sucesso que fundou a primeira fábrica de pneus do mundo. Em 1850 a 1910, reinou a hegemonia da borracha amazônica do mundo. Em 1910, outro fato interessante na crise da borracha foi a questão da plantação das seringueiras. Enquanto no Brasil a plantação era natural, as levadas por Henry Wickham foram plantadas com espaçamentos entre 3 metros, enquanto as brasileiras chegavam de 7 a 5 quilômetros. Tudo isso encarecia o processo, inviabilizando economicamente a produção. Já em 1912, o governo federal criou um programa intitulado Plano de Defesa da Borracha. Esse programa estabeleceu um incentivo à produção e à industrialização, e também à migração, já que muitos trabalhadores vieram de outros estados para compor esse plano. No período de 1914 a 1918, houve novamente um declínio da produção de borracha no Brasil, e esse período coincide com a Primeira Guerra Mundial. No período de 1942 a 1945, o Brasil está no auge da produção de borracha. Já em 1945, com o fim da Guerra Mundial, há uma consolidação da borracha sintética, e aí novamente uma crise na borracha brasileira. Em 1960, com o governo de Juscelino Kubitschek, houve um crescimento na indústria automobilística,
é porque o mesmo incentivava essa indústria, que, por sua vez, consumia borracha. As décadas de 70 a 80 foram marcadas pelo crescimento dos seringais de cultivos brasileiros e a manutenção de uma política de proteção comercial à borracha. Outro fato marcante nessa década foi a morte de Chico Mendes, em 1988. A década de 90 foi marcada pelo desmantelamento da política de proteção nacional, aumento da concorrência, crise da indústria mundial, crise no Japão e globalização da economia brasileira, o que gerou uma nova dureza, fragilidade, resistência, impermeabilidade, elasticidade, condução de calor são chamadas propriedades. Vejamos agora algumas propriedades que fazem com que a borracha seja um dos maiores materiais disponíveis. A borracha pode ser utilizada em uma faixa de temperatura que varia de menos 80 graus a 300 graus Celsius. Está disponível também em larga escala de cores. Pode ser condutiva, antiestática ou isoladamente elétrica. Pode suportar condições extremas de tempo, isto indefinitivamente. Pode suportar condições extremas de tempo, isto indefinidamente. Suporta exposição a combustíveis, óleos e químicos sem alteração. Pode ser fabricada como retardadora de chama ou autoextinguível, disponível em tipos livres de halogênios e supressores de fumaça. É conformável, adaptável e pode aceitar movimentos, choques e mudanças térmicas severas. Pode também absorver vibração e barulho e agir como isolante. Pode ser impermeável a gás e usada como retentor ou separador de fluido. Tem baixa condutividade térmica e pode ser usada para reduzir a transferência de calor. Tem propriedades de fricção semelhantes às da pele humana e é agradável ao tato. Pode ter uma superfície limpa, suave, não aderente e aceitável para aplicações higiênicas. É compatível também com outros materiais da engenharia, como os metais, plásticos, cerâmicas, podendo interagir com eles de várias maneiras, incluindo a adesão. Todas as borrachas são afetadas por processos naturais ou acelerados de envelhecimento, tanto que se faz necessário a adição de materiais capazes de retardar esse tipo de deterioração. A perda das propriedades físicas associada aos processos de envelhecimento é normalmente causada pela cisão da cadeia reticulada ou por alteração química das cadeias. Consequentemente, as matérias-primas anti-envelhecimento usadas são antioxidantes e antioxantes. Estes devem ser capazes de reagir com os agentes causadores do envelhecimento, principalmente o ozônio, oxigênio, calor, luz, tempo e radiação. Provavelmente você já deve ter se perguntado, de onde vem a borracha? Para responder a sua pergunta, nós vamos viajar agora para a região amazônica. Vamos lá. Depois da nossa longa viagem, resolvemos logo ver o processo de extração. Percebemos que o seringueiro faz apenas alguns cortes na seringueira, de onde jorra o látex. Para a retirada do látex, são efetuados cortes na seringueira. Posteriormente, todo o látex é coletado e colocado em um recipiente, onde recebe o ácido fórmico, a fim de acelerar o processo de coagulação. Posteriormente, a borracha é prensada para que se possa retirar toda a água e passa por um processo de secagem e, posteriormente, a compactação. Após esse processo, a borracha fica pouco elástica e pouco resistente.
Para aumentar sua elasticidade e resistência, a borracha deve passar pelo processo de vulcanização. Nesse processo é adicionado o enxofre. Após o processo de vulcanização, esta poderá ser moldada. Quanto à origem da borracha, há dois tipos. A do tipo natural, que é proveniente da seringueira, conhecida como a Hevea brasilensis, que é o nome científico, e a borracha sintética, que é proveniente do petróleo. Essa junção, há mais de 500 tipos de borracha, e esses são classificados em aproximadamente 20 grupos. A borracha está presente nos mais diversos produtos e em alguns locais nos passam até despercebidos. Vejamos agora algumas imagens onde a gente pode verificar a presença da borracha. A borracha está presente também nos nossos meios de transporte, sejam eles carros, motos, bicicletas e ônibus. Também é utilizada pelos deficientes visuais, utilizados como guia. A cadeira de rodas utilizada pelo deficiente físico também possui borracha, e esta absorve os impactos causados pelas irregularidades dos terrenos. Todos os dias subimos e descemos rampas, e muitas vezes não percebemos que essas são recobertas por borracha, além de estarem presentes também na sola dos nossos calçados. Muitas pessoas também não se dão conta, mas o simples fato de registrar o seu ponto mantém o contato também com as teclas, que são de borracha. Realmente a borracha é muito importante. Em todos os lugares ela existe. Inclusive, está carregando o globo terrestre. A borracha realmente é incrível. Apesar de todas as suas vantagens, há alguns problemas que vão além da disposição desse material em local inadequado, principalmente os pneus. Estes podem causar vários problemas, tanto ambientais quanto sanitários. Um exemplo bastante conhecido é a disposição desse material em terrenos baldios, onde servem como criadouros de mosquito. Outro exemplo é a queima desse material, que pode aumentar o nível de poluição do ar, além da diminuição da vida útil de aterros sanitários. Só para se ter uma ideia dessa problemática, no Brasil são descartados cerca de 30 milhões de pneus. Essa realidade está mudando. A procura por novas alternativas para minimizar esses impactos já estão sendo estudadas. Um exemplo bem claro e ecológico desse sistema é o asfalto de borracha, que torna os pavimentos mais duráveis e seguros. Chegamos ao final de mais um programa Seu Ecologia. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro.